Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. No texto de hoje, na nossa palestra do Dharma, eu preparei algo para vocês especial sobre Leonardo da Vinci. Em que ele tem em comum com o budismo? Para conseguirmos espiritualizar a nossa sensação, precisamos refinar nossa percepção até níveis ainda mais sutis, incluindo o domínio dos 5 sentidos. Quais são os sentidos? Sentidos objetivos: tato, visão, paladar, audição, olfato. Saber ver, como Leonardo da Vinci falava, saber vedere, era um dos lemas do Leonardo. E saber ver pressupõe o cultivo do olho da mente, o olho interno. Essa primeira dica, veja como é que tem muita ligação com o ensinamento de Buda. Essa primeira dica é estar plenamente ciente do momento presente. Este momento, agora, é o único momento que há. Leonardo percebeu que nos rios, a água que você toca é o final da que passou e o começo da que está por vir. Assim é o tempo presente. Cada movimento dos ponteiros do relógio se passa no agora, assim como cada respiração e cada palavra. A consciência plena é uma atenção completa ao agora, ao invés de preocupar-se com o passado ou investir em expectativas quanto ao futuro. Isso está nos escritos do mestre, né? Daqueles apanhados de escritos que ele deixou, que de uma oitava parte nós temos hoje. 7/8 do que ele escreveu, do que ele deixou, foram perdidos. Uma oitava parte está hoje no Castelo de Buckingham, pertence à família real britânica, que cedeu, né, cópia para que o mundo tivesse acesso a isso. Outra dica é cultivar uma atitude de apreciação diante de cada criação, a olhar para além da superfície para sentir a mente de cada criatura viva. Dessa maneira, encontramos a nossa própria mente. O jejum, a simplicidade e o silêncio podem ser de grandes professores, mas quando se tornam fins em si mesmos, podem levar a um beco sem saída, a um bloqueio. Nem sempre o silêncio, o jejum, ou até mesmo a simplicidade, podem ser favoráveis. Então temos que saber, né, reconhecer o momento certo para cada um deles. É uma sabedoria, sabemos o momento de estarmos em silêncio e sabemos o momento em que precisamos falar. E ele escreveu: para mim, a libertação não está na renúncia. Sinto o abraço da liberdade em milhares de laços de deleite. O doce gole de um vinho de diversas cores e fragrâncias enche esse meu mundo, ilumina assim centenas de velas com sua chama, a posicioná-la diante de um altar do templo. Não, eu jamais fecharei as portas dos meus sentidos. O Buda teve um estilo de vida no século VI a.C., equivalente ao de um playboy, antes de renunciar aos prazeres terrenos e entrar em um período de intensiva autonegação e ascetismo. E depois desse processo de autonegação e ascetismo, ele percebeu o meio termo, o caminho do meio. Ele percebeu que a importância do corpo, a saúde, o equilíbrio da nossa saúde, ela é fundamental para que a nossa mente tenha um discernimento amplo e correto da realidade que nos cerca. Uma frase que ele diz: quem quer que observe como a mente habita o corpo, que observe também como o corpo utiliza sua morada de todos os dias. Pois se isso ocorre desordenadamente e de forma confusa, o corpo será mantido em permanente desordem e confusão pela mente. Então o que nós estamos praticando aqui? Nós estamos praticando a atenção plena. Percebermos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa respiração. Quantas vezes nós paramos para perceber isso no nosso dia a dia? Sabemos reconhecer tudo que está à nossa volta, sabemos reconhecer as propagandas subjetivas que são lançadas para dentro da nossa mente no dia a dia, através de músicas, né?
que tem intenções desvirtuosas, sabemos reconhecer o que está na televisão. Outra que ele fala também, né? O vício infesta a nossa cultura. Existe um vício que afeta a todos nós, o vício da espera. Esperamos que as coisas melhorem quando não estão boas ou que piorem caso estejam. E com isso nós não temos o vislumbre do presente. E às vezes estamos tendo um momento tão importante, tão rico, tão grandioso, e não percebemos isso. Então, muitas vezes também perdemos oportunidades preciosas. Se você trouxer à tona aquilo que está dentro de você, o que trouxer à tona irá salvá-lo. Se você não trouxer à tona aquilo que está dentro de você, o que não trouxer à tona irá destruir. Então, nós temos dentro da nossa mente algo que desconhecemos de nós mesmos, da nossa própria natureza. A questão da luz e sombra, né? Luz, a gente fala tanto da luz, mas às vezes a gente não quer falar da sombra, aquela parte oculta, né? Que muitas vezes negamos a nós mesmos. E não encaramos de frente porque nos incomoda, nos causa medo. E às vezes não aceitamos esse desconhecido, essas sombras, que é o nosso lado negativo, né? Que nos empurra para um processo de ignorância. Leonardo fala sobre a busca da luz e pela verdade através de um incessante questionamento. Sua disposição de assumir a responsabilidade pelos seus próprios pensamentos e ideias e sua compreensão cada vez mais aprofundada o levou a inúmeros insights e descobertas. Ele relatou nos seus escritos ter cuidado assim com muita ternura de um velho moribundo que estava doente. O acompanhou até o seu momento de morte. Ele dissecou o velho para estudar o seu corpo e compreender o funcionamento do corpo humano. Leonardo possuía uma curiosidade sobre a morte tão insaciável quanto seu apetite pela vida. E sua descrição da cena do leito de morte e da dissecação, nós o observamos na tentativa de descobrir os segredos da vida ao explorar o limiar da morte. Não é só a luz que devemos estar em constante atenção que nos cerca, mas também as sombras. De que maneira ela atua em nossas atitudes e nossas relações. Para que possamos ter domínio sobre ela e não ela sobre a gente. Aquilo que desconhecemos nos domina, aquilo que conhecemos dominamos. Se conhecermos o nosso ego como ele se manifesta, nós teremos domínio sobre ele, e não ele sobre nós. Nós não vamos acabar com o nosso ego não é aniquilado. Ele está lá, ele vai continuar existindo, só a maneira que você vai perceber é que vai fazer a mudança. O confronto de Leonardo com a atenção dos opostos, em nível espiritual, tornou-se cada vez mais profundo no decorrer de sua vida. Ele testemunhou e foi tocado pela guerra, pela destruição, pela morte, pela brutalidade, pela hipocrisia e traição. Esse processo da política que nós vivemos hoje, não é hoje, não é novidade. Ela existe desde tempos imemoriais. São são 3 grandes venenos que são um perigo para a nossa mente. É o ódio, a ganância e a ignorância. Mesmo grandes mentes como Leonardo são suscetíveis à dúvida e à escuridão, ao jogo do lado obscuro. No caso de Leonardo, isso ficou claro em sua relação à considerável inveja que ele foi alvo em vida. E ele disse: a inveja fere através da calúnia. No momento em que a virtude nasce, ela dá luz à inveja que provoca. E é mais fácil separar um corpo de sua sombra do que a virtude da inveja. São as 2 faces da moeda. Como você lida com isso? Então é preciso sabedoria para você lidar com isso. Para você lidar com a virtude, com a inveja que ela ocasiona. Buda também enfrentou a inveja por diversas vezes. E Leonardo diz: a inveja carrega, no lugar das línguas, flechas, pois ela frequentemente fere com a língua. Carrega em suas mãos um vaso de flores, na qual jazem escondidos escorpiões, sapos e outras bestas venenosas.
Ela vem montada na morte, sobre a qual triunfa, pois ela é imortal. E ela carrega diversas armas, e essas armas são de destruição. A sombra é perigosa porque ela é inconsciente. E muitos daqueles que se identificam com o desejo de fazer o bem ignoram ou suprimem seus demônios interiores. Todos temos demônios dentro de nós, porém, muito frequentemente não os reconhecemos ou admitimos, não aceitamos, pois não é agradável enfrentá-los. Assim, eles permanecem submersos até escaparem sob a forma de ódio, arbitrariedade, agressividade passiva ou coisa ainda pior. Essa é a imagem de Fudomyo, está no fogo, né, da purificação, com a espada, corta esses males da nossa mente, essa parte que está no nosso subconsciente, que desconhecemos. É o poder esse poder que está dentro de nós, Fudomyo, é essa força interna que nós temos, de subjugar esses nossos demônios interiores, né? Nos tornarmos senhores deles, todos eles, e não escravos. É muito profundo isso que eu estou falando hoje, né? Enfrentar a sombra, convidar a vergonha e a malícia a entrar e responsabilizar-se por seus pensamentos sombrios e vis. Paradoxalmente, fornecem mais calma e paz do que intermináveis horas de meditação. Enquanto não enfrentamos a sombra, estamos sempre fugindo dela, negando-a, e quanto mais negamos e fugimos deste aspecto de nós mesmos, mais poderoso e perigoso ele se torna. E também tem um Salmo 118, né? Esse Salmo aqui fala o seguinte, uma frase aqui: a pedra que os construtores rejeitam torna-se a pedra fundamental. Isso é profundo. Leonardo tateou seu caminho em corredores escuros. Ele penetrou por vontade própria no desconhecido e sempre perseverou em sua busca pela verdade, não importando o quão profunda fosse a escuridão. Apesar de algumas vezes sentir-se sozinho e ferido, ele sempre seguiu adiante, lembrando-nos de que nossos momentos mais negros podem prenunciar uma nova luz. E como dizia Dostoiévski, não percebemos os raios do sol, senão através das nuvens mais escuras. Vamos ficar por aqui, no nosso horário. Vamos fazer nossa dedicatória dos nossos méritos. Repitam comigo: que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, e que possamos todos e todas nos tornarmos o caminho iluminado.